Carlos, me diz uma coisa. O que ainda é para ti o teu maior desafio? O que ainda te gera desconforto? Tens algum medo? Eu acho que esses medos são medos da nossa... da nossa cultura, do nosso momento. É o medo, quem sabe, também de não produzir. É o medo de se tornar obsoleto. Né? São medos contextuais nessa nossa sociedade, onde também sou influenciado, né? Sou filho dela, sofro parte desse impacto. Então, eu diria que assim, é esse receio de ficar para trás, de alguma forma... Não entregar o suficiente. Não entregar o suficiente, que é um medo também, entendendo parte dessa sociedade, é esperado que isso aconteça. Sim. Então, eu vejo que nesse momento, assim, há uma questão sempre muito intensa de entrega, de conhecimento, diária, e isso é uma realidade, assim, a gente não consegue estar atualizado em tudo. Então, tem questões que eu estudo mais, depois... Né? Eu acho que é entender que essa coberta ela é curta. Então, eu consigo, às vezes, cobrir os pés, mas eu não cubro a cabeça. Às vezes, eu cubro a cabeça, mas não cubro os pés. Então, qual que são as minhas prioridades? O medo é que muita coisa fique de fora, mas não, ela não fica. Sempre o resultado é satisfatório no final. Mas sempre tem esse receio assim, será que eu vou dar conta? Acho que todo profissional liberal pensa no início do mês assim, vou ter que vencer de novo. Né? Então, essa instabilidade... Os empresários em geral, né? Então, assim, isso é algo que a gente tem que utilizar isso. Mas, de alguma forma, eu posso utilizar isso a meu favor ou eu posso utilizar contra mim. Então, a questão beleza, existe essa questão, eu tenho que vencer essa máquina. Como eu vou fazer? Como eu otimizo isso? Então, eu tento buscar parte dessas estratégias e cuidar com esses sabotadores, né? Então, se começa a passar muito tempo, por exemplo, receio, beleza, cara, vamos parar, vamos respirar, vamos buscar um plano de ação, vamos sair do automático, né? Porque eu não posso ser incoerente com o meu cliente também. Se eu prezo parte disso, eu tenho que aplicar no meu dia a dia. Então, eu tenho que parar, vamos pensar aqui, como eu vou sair dessa situação ou simplesmente desse pensamento? Faz sentido isso? Faz total. Sair do piloto automático é uma coisa que a gente ouve falar, pelo menos, faz pelo menos uns 15 anos já, né? E sabe que, às vezes, eu tenho dias inteiros de escritório, ficar no escritório, chega de noite, eu tenho dificuldade de escolher uma coisa para comer, porque eu já tomei tantas decisões durante o dia para tantos clientes diferentes... orientações e tal, chega no final do dia que eu digo, meu Deus, eu não consigo mais, eu preciso, escolhe qualquer coisa, um pão com ovo, tá bom, né? Existe um livro bem interessante, O Paradoxo da Escolha. Ele fala sobre essa questão, assim, escolher nos cansa, né? Ter que tomar decisões cansa o nosso cérebro. E é importante a gente entender que, dependendo do nível de grau e de hierarquia dentro de uma empresa, a gente escolhe muito. Então, isso é um fator estressante, né? É interessante imaginar que, por exemplo, né, a indústria, né, os mercados, por exemplo, se aproveitam disso, né? Eles deixam as coisas de valor mais agregado ali, né, no final para você. Porque se você está com criança, por exemplo, e vê aquele monte de doce, eu quero um... Você desiste. Pega o que você quiser ali. Vai. Até porque com criança se demanda você dizer, pelo menos o meu filho, era um não atrás do outro. Cheguei a dizer 27 nãos numa ida do supermercado. Isso, e daí, então, no final... torna-se muito cansativo. Então... É importante a gente observar, essa questão de escolha é algo que a gente precisa moderar. A outra questão que é importante que você colocou é entender essa ativação do simpática e parasimpática. Isso é algo que é extremamente deixado de lado na nossa sociedade, pela medicina e até pela psicologia, no meu ponto de vista. Né? Entender quando você está com ativação simpática, né, em alta, né, e entender como você vai fazer a ativação parasimpática.
Fala um pouquinho da diferença das duas, para quem ainda nunca ouviu falar sobre isso. Ativação simpática, vamos resumindo assim, né? Ela vai ter esse componente, né? É como se fosse uma pequena gangorra, é um sistema nosso, né? E é um sistema de luta ou fuga ou um sistema de descanso, nutrição e homeostase, né? Então, essas funções, elas são separadas. De um lado, a gente tem o sistema de luta ou fuga, do outro, o sistema de descanso, nutrição e homeostase. Quando um está ligado, o outro está desligado. A questão é que o sistema simpático, né, os dois eles são autônomos, mas no meu ponto de vista, o simpático ele é reativo, né? Então, você vai começar a sentir medo, ansiedade, né? Porque o nosso cérebro, esse cérebro que se apresenta hoje, ele é um cérebro, um sistema todo, um corpo de 300 mil anos. Sim. Então, existe um gap nesse tempo atrás que essa espécie surgiu com o que a gente tem hoje. Só que é interessante a gente imaginar que esse corpo ele reage da mesma forma. Então, esse corpo ele reage, né, sobre a questão de pressão de chefia, pressão de resultados, sempre como se fosse um ataque ou uma fuga. Parte dessas questões, elas são resolvidas dentro dessa dinâmica e ataque, raiva, né, ações onde eu vou ser mais ríspido com as pessoas, ou fuga, situações que eu acabo me diminuindo, sentindo medo, ansiedade. E esse sistema é extremamente ativado hoje em dia. Por que ele é ativado, né? Ele é ativado pelo nível de pressão, por toda essa questão que a gente comentou, né? Dessa necessidade de estar produzindo a todo momento. Então, quando eu coloco um objetivo novo, eu crio um predador, né? Ou uma caça. Uma caça, né? Algo a ser alcançado ou a ser fugido. E isso fica constantemente no meu sistema sendo ativado. Então, eu preciso muitas vezes aprender a lidar com isso. Uma das formas é observar, por exemplo, o nosso corpo. Quanto mais tenso o nosso corpo está, mais esse sistema simpático está ativado. Definitivamente. A gente vai ficando com frio, a gente fica todo encolhido. A gente fica com frio, ou a gente fica... O respirar é algo interessante. É uma das melhores formas da gente conseguir fazer essa ativação parasimpática. Mas não é todo tipo de respiração que funciona. Então, eu gosto muito da ativação 4x6. Então, você inspira em 4 segundos e expira em 6 segundos. 3, 5 minutos disso já faz uma diferença muito grande e já ativa o outro sistema, que é o parasimpático. Que te dá uma voltada para o lugar, digamos assim. Te dá uma voltada para o lugar. Então, ele vai entrar nessa questão, né, de relaxamento, vai, por exemplo, se você for comer e realizar isso antes, né, a digestão é melhor. E para você dormir, é necessário que esse sistema esteja ligado. Lógico, a gente tem tantas outras atividades que também fazem isso. Canto, atividade física. As coisas com a música são muito boas, né? Porque a música faz com que esse sistema límbico, esse sistema emocional nosso, seja ativado. E ninguém bota uma música para se estressar, né? Você bota uma música que te agrade. E quando ela ativa parte desse sistema, ele desliga esse sistema de luta ou fuga. Só que às vezes esse sistema está em pane, ele está super ativado. Então daí isso não se torna tão simples. E daí exercícios que possam ser utilizados no dia a dia para desabilitar isso. E quando a gente fala em desabilitar, é muito comum a respiração para a questão da ansiedade, mas a gente pode utilizar ela para raiva, para medo, para tensão, né? Então, é um exercício que eu utilizo muito na clínica de forma generalizada para todas as situações de desequilíbrio, né, emocional ou quando eu considero desequilíbrio simpático. Então, entender essa questão de tensão normalmente é uma ativação simpática. E isso pode se tornar uma simpaticotomia, que é o excesso dessa questão, levando a gente a um estresse crônico. Você fica permanentemente nesse estado, né? Permanentemente.
nesse estado você não dorme, porque à noite tem esses predadores. Mas que predador, Carlos, é esse, assim, né? Cara, não tem nenhum bicho, né? Não, É não os tem teus um bicho. boletos do dia É os boletos seguinte. do dia seguinte, é o chefe, é uma situação... no Brasil foi uma situação política, sempre é uma situação política, independente de Sempre, sempre. esquerda ou direita, é uma situação política, é uma situação... a gente tem que cuidar muito com o que a gente consome hoje, porque a infointoxicação é um dos problemas, né? A gente acaba consumindo muita coisa e muita coisa de baixa qualidade. Então, às vezes, né, parar e simplesmente olhar para a natureza, andar, né? As pessoas andam olhando para o celular, elas dirigem olhando para o celular. Isso é um perigo, então, assim, né? Será que essa necessidade de tela naquele momento realmente existe ou eu fui permitindo isso? E ainda volta para o agravante do nossa conversa anterior, né? Que você fica tão viciado em estar ocupado que você não percebe que sobrecarrega o cérebro a um nível em que você não consegue mais dobrar uma roupa sem estar ouvindo ou vendo alguma coisa. Alguma coisa. Isso é muito exaustivo para o cérebro da gente, porque a gente não estava na evolução inteira acostumado. Isso aconteceu há 10 anos. Né? Não é 10 mil anos que nós estamos fazendo isso, que nós temos mídias. Em 300 mil anos de evolução, como tu falasse, 10 anos é muito pouco tempo para causar essa exaustão tão grave no cérebro, né? Mas essa exaustão, ela vem, né, se formos colocar um pouquinho mais longo isso, né, que seja 30 anos, né, da questão da internet até hoje, né, ela vem, às vezes de forma proposital, ela vem observando que isso pode ser um canal para venda, que abre lucro. Então, a gente precisa observar essas empresas que a gente até hoje dizia assim, olha, são excelentes, realmente qual é a intenção ali, né? E o que a gente não consegue hoje fazer é dar esse basta, é colocar esse limite, é entender que a tecnologia ela pode ser nossa aliada, sim, com certeza, mas que existe um limite de utilização. Eu lembro, né, antigamente, a finada TV Cultura, de vez em quando aparecia lá no comercial, sai da frente da TV e vai jogar futebol, vai fazer alguma atividade, assim. Eu sonho com um dia que isso apareça, assim, na tua tela, olha, você já passou 3, 4 horas, né, nas redes sociais. Chega. Será que não é importante esse mesmo alerta de segurança, né? O meu celular ele dá a partir das 10h30 da noite, olha, chegou o seu horário de dormir, né? Mas ele poderia fazer isso várias vezes durante o dia, se fosse o caso, em outras condições. Sim, né? Você já está muito tempo no Instagram, desliga. Ou você está muito tempo trabalhando, assim. Alguns aplicativos até já tem para regular esse tipo de coisa, mas para trabalhar não, né? A gente não para, a gente não consegue sentar. A gente não se permite também parar de trabalhar. A gente tomou essa questão de que, beleza, agora com a questão da NR1 isso começa a mudar, né? Porque isso pode ser considerado muitas vezes plausível de processo, né? Então, aí quando começa a doer no bolso, o negócio começa a tomar um outro caminho. Mas até que isso comece a acontecer, porque a NR1 está valendo, só daqui a um ano que começa essa questão de realmente de valer a questão das multas. Então, né? Nossa, mais uma multa para o empresário vai ficar bem difícil. E ao mesmo tempo tem o cuidado com o funcionário, claro, né? Eu acho que é importante a gente imaginar que a gente chegou a esse ano a quase 500 mil de pessoas afastadas por problemas de saúde mental. Então, sim, é mais uma multa, mas assim, os bons pagam pelos maus também. Então, sim. Nesse aspecto é importante a gente entender que esse aspecto que a gente precisa entender que 500 mil de pessoas dentro dessa nossa sociedade sofrem e quem sabe vão demorar muito tempo para retornar ao trabalho.
E se isso dobrar daqui a 1 ou 2 anos, né? Então, é importante a gente levar em consideração isso de uma forma a reduzir esse aspecto e, a longo prazo, a conseguir desenvolver um nível de trabalho que possa ser de 8 horas, possa ser, né, essa real, construída dentro daquilo ali que se preza, né? Que a geração anterior fazia. Trabalhava 8 horas, beleza, estou indo para casa e agora Isso. acabou. Carlos, agora pra gente finalizar, uma frase que se tu pudesse, tu dirias pro teu eu, Carlos, de 20 anos atrás. Eu diria para ele, persista e aproveite a viagem. Eu acho que aproveitar a viagem fala muito sobre essa questão de como a gente consegue lidar com o nosso dia a dia. Não é o ponto final, né? Não é a estação final, mas sim como você vai levar essa viagem. Eu lembro quando eu era criança, uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu entrava no carro era dormir. Então, eu dormia na saída e acordava só no outro ponto, e eu não via a viagem. Então, eu acho que a viagem fala mais do que a chegada, do que o ponto final. Então, aproveitar melhor a viagem, com certeza, é algo que eu diria para mim mesmo, para aproveitar as pequenas coisas da vida, para ter esse pequeno gosto pelos pequenos prazeres, pelas pequenas satisfações. Isso faz uma diferença muito grande no meu ponto de vista hoje.